Hoje nós escutamos este outro trecho do primeiro livro dos Macabeus. Matatias e seus filhos que resistem às ameaças, às ordens do rei, que quer obrigá-los a oferecer sacrifícios aos ídolos, aos falsos deuses, que quer obrigá-los a praticarem a sua falsa religião. E apesar disso, diante dele, aquele judeu se aproxima para oferecer um sacrifício no altar de Modim. Então Matatias inflamou-se de zelo e ficou profundamente indignado. Tomado de justa cólera, precipitou-se contra o homem e matou-o sobre o altar. Matou também o delegado do rei, que queria obrigar a sacrificar, e destruiu o altar. Ardia em zelo pela lei. Isso nos lembra aquela expressão que é usada quando Jesus expulsa os vendilhões do templo: o zelo pela tua casa me consumirá. Então Matatias ardia de zelo por Deus e, tomado de justa cólera, matou aquele homem que oferecia um sacrifício a um falso Deus. E ele então se retira com seus filhos e outros que quiseram segui-lo, se retiram para as montanhas. Quem tiver amor pela lei e quiser conservar a aliança, venha e siga-me. Jesus nos diz que o reino dos céus é dos violentos. Nós, no Novo Testamento, fazemos, claro, uma leitura alegórica, espiritual do Antigo Testamento. E, portanto, esse zelo, essa violência que Matatias realiza contra um homem idólatra, um homem que sucumbiu diante das ameaças, é aquela violência que nós devemos fazer contra nós mesmos, vencer-nos a nós mesmos, ardendo de zelo pela lei do Senhor, desejando de todo o nosso coração fazer a vontade de Deus. Então, essa atitude de Matatias, o zelo que o impelia, o amor para com Deus, para com seus mandamentos, também deve nos mover a matar os nossos maus desejos, as nossas paixões desordenadas, matar dentro de nós essas más inclinações, fazendo violência, não contra os outros, mas contra nós mesmos, dominando-nos a nós mesmos, colocando os nossos sentidos sob o governo da nossa razão, a nossa vontade sendo submissa à vontade de Deus. É o que Jesus faz quando ele expulsa os vendilhões do templo, e o Evangelho vai dizer então justamente: o zelo pela tua casa me consome. O zelo pela casa de Deus, o zelo pela lei de Deus. Assim devemos agir nós também, a partir desse exemplo das Sagradas Escrituras, de Matatias, desses judeus que resistiram bravamente e que depois também se retiram para as montanhas para constituírem ali uma comunidade, uma espécie de
resistência contra aqueles que queriam forçá-los a abandonar a lei de Deus. Então, de fato, a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã, exige esse combate. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. É preciso morrer, é preciso matar o homem velho, a mulher velha, que se inclina facilmente aos ídolos, para servir a Deus, para sacrificar a Deus somente, imolar a Deus, oferecer a Deus a nossa vida, o nosso coração. Jesus, aproximando-se de Jerusalém, chora. Assim como lá no Evangelho de São João, Jesus chora diante do túmulo de Lázaro, aqui Jesus chora diante de Jerusalém. Ele que já tinha profetizado a destruição de Jerusalém, ele que sabia que aquela cidade, que o templo que ele tanto amava seriam destruídos. E Jesus chora, dizendo: se soubesses, se compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Lembrando que Jerusalém significa justamente cidade da paz. Dentro do nome Jerusalém, em hebraico, está a palavra Shalom, é a cidade da paz. E, no entanto, está ali o príncipe da paz. Ele que é a nossa paz. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Foi o que os anjos cantaram na noite do Natal. Se compreendesses o que te pode trazer a paz, ou seja, aceitar Jesus. No entanto, isso está escondido, isso está oculto aos teus olhos. Vocês estão cegos, vocês não conseguem enxergar. Por isso, os inimigos farão trincheiras contra ti, te cercarão de todos os lados, esmagarão a ti e teus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo em que foste visitada. O Senhor visitou o seu povo e o libertou. Deus veio habitar no meio do seu povo, mas o seu povo não reconheceu esse tempo em que foi visitado. E por isso vai sofrer as consequências dessa rejeição, dessa indiferença, dessa cegueira. Assim também conosco, se não reconhecemos o tempo em que Deus nos visita, se não reconhecemos o que pode nos trazer a paz, o próprio Jesus, então o mau uso da nossa liberdade tem as suas consequências, tem o seu preço, de nós rejeitarmos aquele que é a paz, aquele que é a verdade, o amor, a felicidade. Então que Jesus nos conceda a graça de reconhecê-lo, de acolhê-lo, de percebermos a sua presença, a sua visita, e que ele nos traga então a paz. Ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que nos dá a paz. Assim Jesus saudava os discípulos depois da sua ressurreição: a paz esteja convosco. Acolhemos a sua paz, que é a sua presença em nós, no meio de nós, e que ele nos dê este zelo de não sucumbirmos às tentações, mas de permanecermos fiéis à sua lei, à sua aliança. Amém.